Fala galera, eu sou o Léo e hoje nós vamos começar a falar dos compostos orgânicos. Mais especificamente dos carboidratos, os famosos açúcares, os principais combustíveis celulares. E o nome já diz tudo, são carbonos hidratados, quimicamente conhecido como hidratos de carbono. Por isso a forma básica estrutural é CH2N, sendo que esse N varia de 3 a 7 mais ou menos. E assim nós podemos classificar os carboidratos, que podem ser monossacarídeos, que são açúcares que não podem ser decompostos através da hidrólise. E os polissacarídeos, que são açúcares gigantescos compostos por vários monossacarídeos. Quando eu digo vários, eu tô falando de centenas, milhares de açúcares juntos, meus amigos. Mas vamos começar do mais básico, que são os monossacarídeos. Como eu disse, aquele Eninho pode variar entre 3 e 7. Se for 3, são trioses. Se for 7, heptoses, e assim a gente tem um meio aí, tetroses, pentoses, hexoses e afins. Para nós seres humanos, as mais importantes são as pentoses e as hexoses, que são as mais comuns pra gente. Vale lembrar também que a forma não é só C6H12O6, por exemplo, uma hexose. Pode ter hidroxila ali no meio, pode ter aldeídos, cetonas, depende de exatamente qual açúcar a gente está tratando. E nem todo monossacarídeo se junta para virar polissacarídeo, eles podem se juntar para formar disacarídeos, por exemplo, a sacarose, o açúcar da cana-de-açúcar. A sacarose se origina da junção de uma molécula de glicose com uma molécula de frutose, numa reação chamada de polimerização, em que é liberada uma molécula de água. Agora, quais são os monossacarídeos e os disacarídeos que são importantes para a gente saber? A mais importante de todas é a glicose, que é uma hexose e é usada principalmente pelas células vivas na obtenção de energia. Além disso, temos a frutose, que é outra hexose e é presente no mel e nas frutas. E ela pode ser transformada em glicose dentro do corpo e ser utilizada como fonte de energia. Um outro tipo muito importante de monossacarídeo é a galactose, que também é uma hexose e pode ser transformada em glicose. E ela, quando unida à glicose, constitui a lactose, o açúcar do leite. Também temos a desoxirribose e a ribose, que são os constituintes, respectivamente, do DNA e do RNA. E são pentoses as duas. E nós temos os disacarídeos. A maltose é o açúcar dos cereais e é a junção de duas moléculas de glicose. Já a lactose, como eu disse anteriormente, é o açúcar do leite e a junção de glicose com galactose. E a sacarose é o açúcar da cana e da beterraba e é a junção da frutose com a glicose. Você viu como a glicose é importante, né? Basicamente, todo sacarídeo é glicose junto com alguma coisa. É glicose com glicose, glicose com frutose, glicose com galactose, glicose comandando geral. Sim, os monossacarídeos podem se juntar para formar uma cadeia gigantesca de polissacarídeos, mas quais deles são realmente importantes? O primeiro, um dos mais importantes, é a celulose, que é formada por milhares de moléculas de glicose. E ela constitui a parede das células vegetais, muito importante para a função estrutural dessas células. E falando em paredes celulares, nós temos a quitina, que é encontrada nas paredes celulares de fungos e no exoesqueleto de alguns artrópodes. Um outro polissacarídeo importante é o glicogênio, formado por milhares de moléculas de glicose. O glicogênio é a reserva energética do nosso corpo e fica nas células do fígado e dos músculos. E por fim nós temos o amido, presente em cerca de 98% dos vegetais e é muito comumente consumido pela gente na mandioca, na batata, por exemplo. Agora, a perguntinha que eu deixo para vocês é a seguinte: existem outros compostos além dos carboidratos que podem ser usados como fonte de energia para as células? É isso, galera. Espero muito que vocês tenham gostado da aula. Deixo vocês com um grande beijo, um abraço e em breve eu tô de volta com muito mais compostos orgânicos para a gente conversar. Fui!